você vê a pessoa, que acompanha a pessoa, que guarda a pessoa. Quando antes dos meus pais vim para o Paraná, entrou uma época de muita fome no Nordeste. Mais uma história que minha mãe contava. Então eles entravam à noite, pela madrugada, no meio da mandioca, aqui nós falamos mandioca, né? Lá é macaxeira. Colher rama de macaxeira, rama de mandioca, para de noite mesmo, eles faziam ali, tirar, fazer o tipo de mingau, para dar para nós comer, e pegar na noite mesmo, isso meu pai entrava de 4 pés no meio do mandioca para tirar as raízes, porque senão vocês já tiravam. E o meu pai tirava, a minha mãe fazia aquela sopinha para nós, e aquele que sobrava, eles iam lá fazer um buraco e enterrava para que se a pessoa visse lá, não vinha assim, ele fosse em outro lugar. Mas Deus é bom. Deus nos trouxe para o Paraná em 1953, eu tinha 3 anos. Todo mundo pensou que eu tinha 39 anos, né? Verdade, um pouquinho mais. Em 1953, nós chegamos em Abaixá, no estado do Paraná. E meus pais sempre foram pessoas espiritistas, principalmente a minha mãe. E eu me criei no mundo espírita. Eu fui um menino criado no mundo espírita, sofri bastante. E 14 anos de idade eu saí da casa dos meus pais. Deus é testemunha do que eu sofri nesse mundo sem Jesus. Eu não sei porquê, a gente ser pequeno, quem é pequeno sabe disso, todo mundo quer bater nele. Aí eu tinha que estar correndo aqui, correndo para lá, correndo para lá, e a polícia gostava de mim, queria porque queria me pegar, né? E certa vez eu estava lá em Santo Antônio da Platina, eu tinha fugido de Ribeirão Pinhal, e eu estava em Santo Antônio da Platina. E de repente eu vi um grupo de pessoas estranhas, de qual eu nunca tinha visto, eu só via no congresso, eu via aqueles negócios no centro, nunca tinha visto pessoal desse jeito. E aquelas pessoas cantavam uma música tão bonita, para mim era música, mas aquilo ele falava comigo. E falava, eu falei assim, esse pessoal, e tinha uma menina, eu acho que o Espírito, eu achava no momento, naquela época eu achava que ela estava me achando bonita, era impossível, né? Mas era o Espírito Santo de Deus falando para ela o que eu estava passando, né? Que ela olhou de mim e fazia assim, ela fazendo assim para mim, meu Jesus, esse, vamos me pegar, então deixa eu entrar no primeiro ônibus que tiver aqui. Peguei um ônibus e vim para Araputi. E Araputi se enfiei no meio dos mortos lá. E eu me dizia mais ou menos assim, foi na cruz, outro dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Era mais ou menos assim, acho que vocês já ouviram, assim, né? Já ouviram. E eu vim embora, depois fiquei ali, casei lá em Venceslau Braz, né? Venceslau Braz, em 1976 eu vim embora para Curitiba. E a questão que a situação era muito difícil, nós íamos parar aqui na beira desse rio. Aqui não tinha luz, não tinha água, não tinha estrada, eram os caminhozinhos assim. A melhor casa que tinha aqui era a casa do Olinda, ainda era coberta com um pouquinho de folha de lata. A casa do irmão Olinda é uma pena de não ter foto, era a coisa mais linda. Era um ranchinho, de tortinho assim, quase caiu, coberto de folha de lata, essas coisas. Né? Então era uma coisa terrível, era assim que era aqui embaixo. E nós ainda tinha coisas por cima daqui, batendo na gente. Vinha aqui para arrancar a gente aqui, batendo na gente. Quantas vezes? Pois olha, irmãos, um dia eu estava lá, uma menina chamada Nina, não sabia assim, Nina, parente dele, isso que é parente dele. Nossa, daí está tudo né? E essa Marina, não era Nina, Marina. E eu estava lá cobrindo a casinha dela, e eu comecei a escutar aquele negócio cantando. Isso. E eu vim até aqui, bem na frente da casa do
do seu João Jacó, avô desse Jacó que tem aqui hoje, né? Estava ali no culto. Eu sou de calção sem camisa, filho. E ninguém me ignorou, sabe? Eu cheguei ali e fiquei olhando. Mas não tão diferente aquele povo de lá, tão diferente. Será que é os mesmos? O mesmo hino, a mesma música cantando. E eu fui para cá, não fui, falei, minha mãe, mas não sei não, mas eu achei que aquele pessoal lá se cantou, e estava aqui, que eles, mesmo que eles estavam cantando. Os outros podem cantar, então, não sei, nunca ouvi cantar isso aí, acho que é. Então, irmão, dali, eu comecei a ouvir aquilo dali, e te digo, quando Deus quer, irmão, não estou botando medo em ninguém. Quando Deus tem um plano na sua vida, não fuja. Não fuja, não está na Bíblia, se tiver eu não achei, apesar que eu não sou muito de ler a Bíblia, só li quatro vezes durante esse tempo, mas ainda não achei, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não vi isso com essas palavras não, mas essa é uma verdade, porque Deus trabalha, Deus luta por aquilo que é seu, Deus luta por aquilo que é seu, e nessa dia ali eu comecei a sofrer, no centro espírita, sofria, até que um dia, irmão, eu fiquei doente e eu tive meningite. Irmão, é a coisa mais triste ter meningite. Eu achei que eu não escapava mais. Mas pelas graças e as grandes misericórdias do Senhor, o Senhor me deu vida novamente. Mas não foi por muito tempo não, irmão. Logo veio uma tuberculose em cima de mim, que só Jesus por ter misericórdia, não? A tuberculose que quase me mata também, quase me levou. Mas Jesus, eu estava ali, Jesus estava comigo. E eu lá no centro espírita. E lá na firma tinha um tal de João Pereira. Ele começou a falar da palavra de Deus para mim. E ele citou esse versículo. João 3,16. E ele começou a falar para mim, e eu era espírita. Quem falasse do meu Padrinho Cícero, não é brincar comigo se falasse mal. Quem aqui já viu alguma vez a estatuinha de Padrinho Cícero? Alguém? Quem pode levantar? Tem um lá atrás do dia, Padrinho Cícero é um cabra. Se eu falar que é menor que ele, vai dizer que é bem pequenininho, assim, mais ou menos também da Eva, né? Pequenininho assim, e um chapéuzinho de couro na cabeça, sabe? Era uma coisinha bem engraçadinha. Mas aquilo dali é o Deus dos nordestinos. E esse João pegou e falou para mim assim: você acredita, você crê em Jesus Cristo, rapaz? Jesus Cristo foi que morreu, não foi na cruz do Calvário, não foi aquele chapéu atolado, tinha paneiras, coitado da educação, né? Deu uma pasada dele, cadê ter falado isso aí? Me chamou o Padrinho Cícero de chapéu atolado. Mas graças a Deus que ele teve coragem de falar da palavra de Deus. Porque não foi mais uma semana, não foi com mais um dia, 2 dias, nem um ano, não. Foram 20 anos quando ele me falou da palavra de Deus. Diante de 20 anos, eu fui para poder aceitar Jesus como meu Salvador. Mas continuando naquela situação, eu estava alguém aqui deve ter se lembrado, um homem chamado Juvencio. Eu trabalhava com ele lá onde ele era no centro espírita dele. E um certo dia, irmão, eu estava lá, e era para mim naquilo que eu ser desenvolvido. Irmão, pessoa para se tornar um feiticeiro, ele passa por coisas que eu não quero falar, não é lícito falar o que tem que passar. E esse dia lá, nós estávamos na roda, tinha mais uns 20 em volta de mim, fazendo as festas lá também. E eu comecei a crescer, parece que ser tomado por uma força estranha, que parece que eu fiquei 3 metros de altura. Mas era só do peito para baixo, porque parece que estava grande. E eu falei, misericórdia, o que é isso, Jesus? E para falar bem a verdade, eu estava gostando daquela história, porque eu ia ser o que eu sempre sonhava de querer ser, mas não sabia mesmo que Jesus tinha um outro plano para minha vida.
E quando chegou na hora assim, que ele fez as orações deles lá, para mim ser tomado, e ele falou assim, ó, a partir de hoje, você vai ser membro de Satanás. E nas maiores festas, assim, quando ele falou aquilo que eu parei e pensei, não, mas Satanás não é para o inferno, não tem para o inferno. Ele é para o inferno, não. Aí eu peguei e comecei a analisar esse irmão e comecei a pensar, lembrei de João Pereira. Olha a importância que tem você falar do Evangelho para a pessoa. Não importa se você aceita, se a pessoa aceitou, deixou de aceitar. Fale. O que Jesus mandou foi anunciar. Anuncie, não importa, não se preocupe com o resultado. O resultado cabe ao Espírito Santo fazer. Não é eu nem você, é o Espírito Santo. O que cabe nos fazer é falar. E naquele momento que eu fui tomado assim, eu lembrei do Jesus que o Pereirinha falava para mim. E eu falei, Jesus, se tu é mesmo filho de Deus, falando desse Pereirinha, tu tem tudo esse poder que tu pode me livrar, me livra agora. Eu não quero esse negócio não. Tem misericórdia de mim. Quando eu falei, deu aquele tipo um estouro. Tipo um estouro, aquele negócio assim, e eu voltei ao normal. E ele disse assim, olha, se você continuar pensando dessa forma, nunca você vai ser desenvolvido. E eu falei, graças a Deus, eu saí dali, vesti a boca e não voltei mais lá. E vim, voltei para a igreja, mas só que aceitar Jesus, nada, irmão. Eu não penso não. Está por aí, tá achando que era o cara, né? Aí passou, irmão. Fiquei nessa situação. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de mim. Quando foi um certo dia, eu falei assim, eu vou entrar na prefeitura, vou trabalhar na prefeitura. Aquele ali era o cara mais trabalhador que tinha na prefeitura. A pá dele era desse tamanho, quando ele se aposentou, estava desse tamanho, assim, então tem que fazer assim. Aí, eu vou entrar na prefeitura, o negócio ali é bom, o pessoal trabalha, né? É bom. Aí eu fui para lá, para entrar lá, cheguei lá, fiz estava chamando lá, tem 17 vagas para pedreiro, mas vai chamar, nós vamos chamar de 130 e poucos. Eu falei, já que não tem para vereador, vai para pedreiro então. Aí, irmão, quando chegou na época, falaram lá que eu estava na portaria que eu tinha passado. Aí fui lá, né? Ele falou, então, daqui tal dia você vem fazer os exames. Ah, meu amado irmão. Quando estava na semana dele fazer exame, mas me saiu tudo tumor pelo corpo. Já saía antes, mas tinha parado, né? Tumor, para uns se chama furúnculo. Eu andava pegando um robô assim, irmão. Desse jeito assim. Aí cheguei lá, irmão, para fazer o exame de jeito. A mulher falou, você vai desse jeito? Eu falei, vou e não vou mentir. Eu vou falar a verdade, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Jesus, do Pereirinha. Se eu passar, eu tenho um propósito no meu coração. E fui para lá, mano. Cheguei lá, mano. Quando eu cheguei na médica, a médica olhou em mim assim, como é que o senhor está? Eu falei, estou mal, hein? Estou bem, estou muito bom, mano. Eu falei assim, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, pois é, estamos aqui, né? Eu falei, escuta, vamos começar pelo começo, por princípio? Eu falei, vamos, senta aí. Eu já sentei meio torto, eu não conseguia sentar certo. Aí ela perguntou para mim, seu Wilson, o senhor já teve muito problema de saúde? Eu falei, bastante. Acidente, eu falei, eu tive isso daqui. Já tive muito acidente, já caí de cavalo, eu já caí não sei quantas vezes. Aí eu já tinha caído de criança, né? Aí, irmãos, isso é só para não ver quanto que Jesus é maravilhoso. Eu tinha feito um propósito. Quando ela chegou e perguntou para mim, escuta, o senhor já teve algum problema assim de saúde, assim, de coração? Eu falei, não, de coração não, mas meus pais morreram de coração. Ela falou, mas você tem história? Então eu falei, sim, minha família toda morre de coração. Rapaz, senhor, eu não estou te entendendo. Ela falou, mas o senhor, assim, outras coisas não tiveram para ti. Eu me tive internado no sanatório do Portão, que fui tuberculoso, e era verdade. Eu falei que eu não ia mentir, não vou mentir. Esse relativo, sanatório do Portão,
tuberculoso, quase foi. Teve alguém que já foi tuberculoso aqui? Gente, é uma coisa triste. Ele te dá uma dor tão grande nas costas, uma canseira nas costas, que você senta, parece que faz não sei quanto tempo faz que você estava deitado. E tanto que é ruim, não é, irmão? Mas Deus era tão bom, Ele era tão bom comigo, que nós estávamos quase em 10, assim, numa ala, assim, praticamente isolado, né? Isolado mesmo. Os homens entravam depois, sei lá, parecia que eles vão vir da lua para entrar lá falar com nós, lá, sabe? Aí, mano, só via neguinho ir para lá, rapaz, já não voltava. O neguinho também. Ia lá e não voltava. Só do pé amarelava, lá e ficava lá, e nós não lá. Eu sei que daquela sala inteira ali sobrou 3. E entre os 3, o Filho de Deus estava lá. Graças a Deus, assim, saí de lá. E ficamos ali, aí sarei, e graças a Deus. Falei para só, passei por tudo isso, fiquei para você, Wilson. Deus, você já passou por isso? Já passei. Mas agora só está bem, eu fui bem, doutor, eu estou por aqui que só Deus sabe. Ela falou, mas você está falando sério? Eu falei, sim, estou falando sério. Esse jeito que estou andando aqui nos anos, só estou lá desse jeito. Esses tumores que me deixam ficar normal. Ela falou, levanta esse braço aí primeiro. Eu levantei, tinha 3 debaixo do braço, 2 debaixo do outro, e mais tumores, né? Mais tumores. Deixa aqui. Aí ela disse, é só Deus na sua causa. Eu falei, pois é só Ele, meu Deus, porque sem Ele eu não sou ninguém. E pela bondade e misericórdia do Senhor, quando saiu o resultado, ela estava em terceiro lugar. Olha só, fui eu? Eu que era bom? Não sou xixi com nada, foi Jesus que me colocou lá. Foi Jesus que me colocou lá pela bondade e misericórdia do Senhor. Aquele menino ali, estava amarelo, parecia um sagui. Todo mundo dizia assim, o Lúcio não vai chegar ao final do ano. O dia que ele aceitou Jesus, eu falei para ele, Lúcio, a partir de hoje, olha que coisa mais linda que está vendo? Olha que coisa mais linda que está ali, gente. Olha para cá, Lúcio. E veja o Lúcio de meses, de tempos atrás, para ver o Lúcio de hoje. É uma maravilha. Deus, quando Deus faz, Ele trabalha, Ele cura, Ele livra do mal. Ele mudou a pessoa. Pode pegar o celular ali, por favor? Graças a Deus. Né? Jesus é maravilhoso. Mas eu vi, irmão, eu mexendo com aquele negócio lá, quando foi um dia, eu falei assim, eu quero ir para a igreja. Eu botei no coração que ir para a igreja. Ah, irmão do céu. Quando eu falei que ia para a igreja, o inimigo tomou conta do meu corpo. E estava difícil. Estava difícil. Eu não tinha sossego. Fui internado. Cheguei lá, me deram por louco. Me expulsaram do hospital. Eu não estava doente, eu estava doido. E na verdade era. E no dia que eu estive no Hospital das Nações, que eles me expulsaram de lá e eu vim para casa, quando eu cheguei em casa, o inimigo me tomou. Eu fiquei numa situação tão feia. Eu acredito que o Joaquim se lembra desse dia que ele foi lá com o Celopes e tirou de lá e trouxe para a igreja. Lembra disso, meu Joaquim? E nesse dia, pelas grandes misericórdias do Senhor, eu fui trazido mais ou menos para o canto do Abel na igreja antiga, né? Mais ou menos naquela função ali. Na quinta-feira, eu fui uma parte da manhã no ponto de oração. E nesse dia, pelas grandes misericórdias do Senhor, o Senhor me aceitou como eu era. Não fez decepção, eu nunca me esqueci. Por mais que eu me esforço hoje, eu estou devendo ao Senhor. Eu nunca consegui nem chegar perto de tanto errado que eu era, mas pela misericórdia do Senhor, foi a misericórdia dele que ele me aceitou. Estendi as minhas mãos e ele me aceitou, e eu aceitei ele como meu Salvador. Mas aí eu podia dizer assim, irmão do céu, mas aí foi uma bênção. Uma bênção, irmão? Pensa que foi uma bênção? Eu só estava convicto que agora, se eu partisse, eu ia para o céu, e era isso que eu estava procurando. Só que eu não sabia como caminhar até lá. Mas olha, irmão, eu sofria. À noite eu não dormia. Eu não dormia à noite. Aquelas coisas malignas. E era um trabalho.
Quando foi um dia, nós estávamos numa luta tão grande. Eu não gosto de falar isso não, mas eu vou falar, é só para o irmão saber. Às vezes quando eu ia para fechar os olhos, eu sentia assim, eu não conseguia dormir. Aí foi uma noite, eu estava numa luta tão grande. A minha mulher até hoje não aceita Jesus, mas faz 30 anos que eu oro por ela, eu tenho certeza que o Senhor vai completar essa obra na vida dela, porque eu recebi ela. E ela muito brava demais, eu não conseguia dormir. Quando ela deita, não pode, ela até se virar na cama, toma cuidado, seu Wilson, senão lá vem. Então, é assim até hoje, né? Ela tem um sono muito leve. Irmão do céu, quando foi um dia, eu estava naquela tristeza, irmão, naquela pureza que eu não estava aguentando. Aí ela, que coisa que você não anda. Eu falei, mulher, você não tem ideia, você não imagina o que eu estou passando, mulher. Isso é o quê? E eu fiz um pensamento que eu deveria ter feito, mas deu um soco, um burro debaixo da cama. Tem uma parte que eu gostei, que ela deu aquele pulo tão alto assim, caiu abraçada comigo. Gostei. Pulou. Abatia o soco que deu debaixo da cama. E a coisa continua difícil. Quando foi 3 horas da madrugada, eu levantei, bati o joelho no chão, comecei a orar. Jesus, conversa lá com a irmã Elisa, conversa lá com o pastor José Lopes. Lá com ele sempre a orar por mim, eu não estou aguentando não. Irmão, foi assim, eu sei que naquela oração eu comecei a orar e dormi. E no outro dia tinha culto aqui, quando chegou aqui, aí eu disse, irmão, tal hora, assim, o que estava acontecendo com o irmão? Porque eu fui desperta pelo Espírito Santo de Deus para interceder pelo irmão. Uma oração. Glória a Deus. Irmão, Aleluia. Deus sabe o que é oração. Oração é coisa, quando uma pessoa pede oração para a gente, às vezes não leva a sério, mas a gente até esquece de orar. Mas oração é coisa séria. Agora a oração, ele mexe com as mãos do Senhor. E eu sei que pela grande misericórdia do Senhor, Deus é maravilhoso. E lá para cá eu já sofri bastante, mas uma coisa eu digo, fui liberto pela misericórdia do Senhor, fui liberto dos vícios que eu tinha, graças a Deus. O Senhor me libertou, o Senhor me salvou. Eu sou feliz, né? Sou desobediente, mas dos caminhos do Senhor eu não saio, eu sou teimoso, né? Aqui eu quero continuar para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu costumo dizer que no dia 17 de abril de 1996 eu aceitei a Jesus aqui, e eu tenho uma irmã gêmea aqui nessa igreja, que nós aceitamos Jesus no mesmo dia. Ela era lá no cantinho lá. Não era Holanda. Foi no mesmo dia que nós aceitamos Jesus. E graças a Deus, pelas grandes misericórdias do Senhor, assumi alguns trabalhos na igreja, trabalhei com criança, trabalhei no evangelismo, trabalhei 20 anos na secretaria, mas secretaria do tempo da Cândida, sabe? Não é computador, não sabe esse negócio aí? Vai me ajudar. E graças a Deus, o Senhor tem cuidado de mim. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, mas Deus tem cuidado dos seus, louvado seja Deus. Aqui, quando eu aceitei a Jesus, quando eu vim para a igreja, irmão, eu fiz muito trabalho que eu amava fazer, e um que eu adorava fazer era tocar. Nunca soube tocar, e tocava. Tocava eu, um cantinho que assim, era lugar de nós tocar violão. E nós acompanhávamos. Isso aí eu amava fazer. E amo fazer isso aí. Apesar que hoje não dá mais, os dedos já não ajudam mais. E nós, um dia, eu fui tomado por uma enfermidade de coluna, e eu sofria tanto dessa coluna, que tem muita gente, para quem os antigos daqui lembra disso. E desse canto aqui nós ficávamos, era um cantinho que tinha uma secretariazinha, que tinha um quartinho. Às vezes eu estava aqui no púlpito junto com o pastor, e de repente eu não aguentava, eu tinha que ir lá, chorar, de joelho, ficar, e eu, Jesus, me cura, Senhor. Mas Deus tem os seus dias, Deus tinha os seus tempos, não é no nosso tempo. E um dia, bem naquele canto, eu estava lá tocando,
veio aqui um pastor velhinho chamado, hoje eu posso falar que ele era velhinho, porque ele era novo, né? E ele já era velhinho. Então ele é chamado Pastor Sirião. E ele chegou aqui e fez assim para mim assim: Jesus vai te curar, Jesus já te curou hoje, nunca mais você vai sofrer, porque Jesus te curou. Só não machuque de novo, porque Jesus não te curou. E olha, irmão, pelas grandes misericórdias do Senhor, eu fui curado naquela noite, graças a Deus. Então Deus tem estado comigo, graças a Deus, apesar da minha desobediência, apesar de eu ser uma pessoa falha. Deus não tem me deixado. Irmãos, veja bem, agora, no tempo do Covid, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia. Porque teve muitas pessoas nossas, que congregou conosco aqui, que falavam que a Covid era coisa de políticos. Era um jogo político que eles faziam lá para dizer isso aí para eles recolher dinheiro. E fui embora. Demorei. Alguém aqui se lembra dele? Quem que eu estou falando, né, irmão? Então, eu trabalhava no Silas. E a minha irmã também foi embora. Eu estive naquele hospital ali que eu achava Jesus com misericórdia. Eu acho que eu não vou aguentar. Aí, quando eu desci do leito e vim para casa, minha esposa ficou no leito que eu estava. Ficou lá em cima. E eu cheguei lá, quando eu cheguei em casa, no dia ruim, pior do que eu estava. Eu fui para lá, fiquei no chão. E eu falava: Jesus, o senhor sabe que essa mulher judia de mim, era para mim, não quero que o senhor leve ela, não. Se for para ir, deixa eu ir primeiro, que ela é mais útil do que eu em casa. Então, se for para ir, deixa que eu vá. Então, deixa que eu vou voltar lá e eu vou e deixa ela aí. Não leva, não. E pela grandeza do Senhor, nem eu nem ela, nós estamos aí parados. Glória do Senhor Jesus. Né? E por último, agora, só quanto que Deus tem sido bom comigo. Irmãos, se eu for começar do começo, tudo que já passei, aí nós temos que fazer um culto aqui a semana inteira, entrar aqui na segunda e só sair na outra. São muitas, o Senhor tem me dado graça, tem me curado, tem me acompanhado, nunca tem me desamparado, graças a Deus. Eu posso contar com Ele, porque Ele nunca falhou comigo. Né? Louvado seja Deus. Agora vocês têm que estar no céu. Eu fui no médico, fui fazer uma rotina, que o médico falou que eu estava morrendo. Falei: Deus, está brincando minha cara, né? Está até botar medo de mim. Nossa, você está com câncer brabo. Câncer? Eu falei: não, mas não pode ser câncer, porque câncer, problema de câncer, quem tem é uma pessoa que tem mulher. Eu sou casado com ela, mas não tem que ter a ver com isso, com os problemas deles lá. Eu não tenho câncer, não, eu não. E olha, realmente eu estava com câncer, e era um câncer maligno. E falei para Jesus: falei: Senhor, para aquele homem que nunca acreditou que ia chegar dos 45, dos 40 anos, eu chorei quando a minha primeira filha nasceu, porque foi o que eu fiz, botar um filho no mundo, para depois eu vou morrer tão cedo e deixar o seu filho. Eu nunca acreditava que eu ia. Se eu não fosse, alguém vai me tirar, mas eu não vou permanecer. Eu tinha certeza disso, mas eu tinha certeza, mas Deus sabia todas as coisas. E pela bondade e misericórdia do Senhor, Deus me deu essa vitória. Eu cheguei lá, foi feita a cirurgia de emergência. Se eu disser que eu estava sentindo dor, eu nunca senti dor sobre isso aí. Tiraram 13 glândulas. E 2 meses depois fiz o exame para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja sempre orando por mim. Nunca mais apareceu câncer, o câncer sumiu. Porque se o Senhor colocar o nosso cinturão, graças a Deus. Eu quero, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu quero dizer para a igreja: continue firme no Senhor. Continue firme no Senhor. Se você ainda não veio, dê o seu primeiro passo e deixe o resto com Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quando eu aceitei Jesus no ano de 96, aquele menino que está lá no cantinho lá, aquele menino bonito lá, eu falei que ele é bonito, a mulher deu risada. Você acreditou que está zombando dele. Mas ele cantava na mocidade aqui. Eles eram da mocidade. Não estava aqui. Eu aceitei Jesus. Esse aqui
também era novo, era um menino novo. Não estou falando que você está belo, não, cara, está eu, sabe? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aí. Nunca deixei de gostar, de amar o que eu fazia com as crianças. Tinha um que eu cantava, as crianças, não sei se vocês lembram dele. Bem aqui, assim, eu já vi na escritura, lembra? Então, deixa eu só falar aqui assim, vamos ver se vocês sabem. Eu já li na escritura. Vou soltar, quem sabe? Glória a Deus. Aleluia. Eu já li na escritura que o meu Jesus morreu, mas lá na ilha de Pátia para João apareceu, dizendo essas palavras para crer de qualquer sorte. Eis que tenho em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Mas quem que vive eternamente, Ele vive eternamente. É meu Deus onisciente, é meu Deus onipresente. Mas quem que vive eternamente, Ele vive eternamente. É meu Deus onisciente, é o Deus onipresente. Mas eu já li na escritura que o meu Jesus morreu, e lá na ilha de Pátia para João apareceu, dizendo essas palavras para crer de qualquer sorte. Eis que tem em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Mas quem que vive eternamente, Ele vive eternamente. É meu Deus onisciente, é meu Deus onipresente. Vive eternamente, Ele vive eternamente. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Eu quero agradecer a igreja. Eu quero agradecer ao pastor Paulo por essa oportunidade. Agradecer ao meu Senhor pela minha vida. E quero dizer para vocês não estão vendo, mas Jesus fez uma obra na minha vida, eu creio, porque eu nunca consegui ficar de pé. Desde novembro eu não consigo ficar de pé esse tempo que eu fiquei aqui. Vocês ver que eu fico sentado ali e dali eu estou indo para cá. Então, se eu fiquei todo esse tempo, porque o Senhor me colocou as mãos nessa terra. Que Deus abençoe.